Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula com o professor Simval, sequência da aula anterior que nós já gravamos, seno e cosseno de um arco trigonométrico. Então, vamos trabalhar com, vimos o seno, como funciona, vamos ver também o cosseno, e mais a relação fundamental da trigonometria. Tá? Então, pessoal, nós temos, lembrando, o conceito do Ardhadjiva, Jiva, que virou Jaibe, que virou sinuoso, os sinos. Levou a origem do nome de meia corda, se transformou em seno. Tá? Temos ali o seno do 30. Tá? Então, o seno do 30, só para nós lembrarmos dos detalhes. Agora, os correspondentes, pessoal. Vendo ali, além dos senos, está bem colorido ali no slide, está marcado também, pessoal, a meia corda horizontal. Então, vamos fazer aqui, vou marcar o 30, que fica fácil da gente identificar valores, porque o 30 nós estamos bem acostumados. Então, aqui nós temos 30, e aqui 105. É melhor que isso, vamos escrever em radianos para você se acostumar. O 30 é 180 dividido por 36, 180 sobre 6. Então, aqui, 180 sobre 6, marca aqui metade. 180 sobre 6, π sobre 6, 180 sobre 6. Ah, professor, mas é tudo π sobre 6? Não, pessoal, aqui é 0 mais π sobre 6, π menos π sobre 6, π mais π sobre 6, 2π menos π sobre 6. Vamos transformar isso. 180 menos 30, 150, treinando um pouquinho da parte de ângulos. 150, pessoal, 150 é quantas vezes o 30? Quantas fatias de 30? 1, 2, 3, 4, 5. Divide 150 por 30, dá 5 fatias. 210 por 30, 7 fatias. Aqui é 330, 330 dividido por 30, 33 por 3, 11. Então, outra maneira aí de fazer as transformações é usar múltiplos e submúltiplos, pessoal? Dividir. Beleza? Então, nós temos aqui, pessoal, que esta meia corda aqui, é o seno. E essa aqui de baixo também é o seno. Seno positivo, seno negativo. E temos também a meia corda que nos dá o cosseno. Então, se nós fecharmos aqui o retângulo da simetria, nós vamos marcar a meia corda. Pessoal, a meia corda está aqui. Aqui é onde a gente compara a meia corda com o raio, que é a meia corda máxima, que é a nossa unidade do ciclo trigonométrico, pessoal? Então, esta meia corda horizontal, que a gente vai comparar aqui, ela é grande, então aqui vale 1, aqui vale o quê? Como é 30, 0,87, pessoal? Quase 90%. Raiz de 3 sobre 2, para lembrar. Esta medida é o cosseno do 30. Tá? Tudo bem? E aqui do lado de cá, temos a mesma medida, só que para o outro lado, portanto, negativo. Então, pessoal, nós temos na vertical as meias cordas para cima e para baixo para medir o seno, e na horizontal as meias cordas para a direita ou para a esquerda para medir o cosseno. É assim que funciona. Tá? Pessoal, cosseno, cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, lá no triângulo. Mas e aqui no conceito do ciclo, pessoal? Cosseno é o auxiliar do seno. Cosseno. Então, se nós pegarmos aqui, fazer um esboço, se nós pegarmos aqui um arco X, nós vamos ter este seno e este cosseno. Se nós pegarmos um arco X partindo aqui do não original, eu chamo de não natural, partindo do 90, o mesmo arco X, pessoal, nós vamos ter este cosseno e este seno. Então, percebam, pessoal, que o seno desse arco é o cosseno deste, já que eles são dois arcos com a mesma abertura, formam o mesmo triângulo ou o mesmo retângulo, só que um fica em pé, o outro fica deitado. O que para um é seno, para o outro é cosseno. Tá? Então, cosseno é o auxiliar do seno. Cosseno, por exemplo, do 60 é igual ao seno do 90 menos 60. O cosseno de um ângulo é o seno do seu complemento. Esse é o conceito de cosseno, é o auxiliar do seno. Cosseno de um ângulo é o seno do seu complemento. Tá? Então, pessoal, aqui eu tenho o complemento. 90 menos 60 é o complemento. Perdão, 90 menos 30 é o complemento do 30, que é o 60. O cosseno do 60 é o seno do 30. Tá? Esse é o conceito de cosseno. Cosseno é o seno, aquela meia corda, do complemento. A meia corda do complemento ela fica medida
bem representada na horizontal, pessoal. Tá? Então, simplesinho, seno e cosseno. Seno é a meia corda em pé, vertical, cosseno é a medida da meia corda, cosseno é a meia corda horizontal. Pessoal, lembrando, a meia corda está aqui, eu meço ela aqui no meio. Tá? A meia corda está aqui em cima, eu meço ela aqui embaixo. As meias cordas de cosseno medidas para a direita são positivas e para a esquerda são negativas. Seno para cima é positivo, para baixo é negativo. Bem simplesinho, tá bom? Então, seno em cima é mais, embaixo é menos. Primeiro e segundo é mais, terceiro e quarto é menos. Cosseno, direita, primeiro e quarto é mais, esquerda, segundo e terceiro é menos. Tá? Então, trabalha com a ideia, com o movimento. Né? Mais, menos. Não, pessoal, em cima é mais, embaixo é menos. Eu acho mais tranquilo, é o movimento. Né? Em cima é mais, embaixo é menos. Direita é mais, esquerda é menos. Tá? Beleza? Dá até para fazer a dancinha. Mais, menos, mais. Fazer uma coreografia para dançar na balada. Né? Coreografia da trigonometria. Né? Beleza, pessoal? Sabendo disso, que a gente encontra as medidas, vamos ver como funciona as atividades. Né? Então, o eixo dos senos, o eixo vertical, o eixo dos cossenos, o eixo horizontal, pessoal. Tá bom? Então, calcule os valores do seno e do cosseno de cada um dos arcos indicados a seguir, pessoal. Então, como nós vamos identificar esses valores? Né? Lembrando dos valores que nós já conhecemos, lá do triângulo equilátero e do quadrado, 30, 45 e 60, que são os arcos notáveis. Tá? Se precisar, tem a manhãzinha lá para não ter que fazer. Desenhe um triângulo equilátero, divide a altura pela hipotenusa e encontra o seno do 30, do 60, por exemplo. Né? Para não precisar fazer isso, a gente tem aquele macetinho do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz menos 1, aquela coisa toda que vocês conhecem bem. Tá? Então, precisa lembrar os valores. E aqueles arcos que não são notáveis, mas que a gente tem que saber o valor, são os arcos em que a corda fecha ou abre. Então, quando a corda abre, então pega aqui o 0 graus, não tem meia corda vertical. Tá? Então, quando começa a girar, aparece uma meia corda, então o seno é pequenininho. Aí o seno vai aumentando. Então, vem aqui, o seno é grande. Ó. Quanto mais perto do 90, o seno aumenta. Quando passa pelo 90, ele começa a diminuir de novo. Ó. Tá? No 90, ele é o seno máximo, vale 1. Então, quando estica, quando chega no máximo, vale 1. Quando fecha, vale 0. Então, vai fechando aqui, ó, quando chegar em 180, o seno fecha, o seno vale 0. Isso não tem lá na parte de cateto, de hipotenusa, só aqui no ciclo trigonométrico, né, pessoal? Tá? Então, quando estica, vale 1, no triângulo sempre vale menos que 1. Tá? Quando fecha, vale 0. Sempre vai valer mais que 0 e menos que 1, um seno lá quando a gente trabalha com o triângulo. Tá? Cateto e hipotenusa. Tudo bem? Então, vamos ver ali, completar a tabela, pessoal. Então, nós queremos aqui seno e cosseno. Primeiro, do 0. Então, 0 graus, pessoal, o seno. Vamos fazer o seno primeiro. Seno do 0 está fechado. Seno do 0 vale 0. 0 radianos, né, pessoal? Aí tem π sobre 2, 90. 180 sobre 2 é 90. Π sobre 2 é 90. Então, chegando no 90, o seno estende ao máximo, pessoal. Ele tem a maior meia corda possível, e a maior meia corda vale 1 raio. Então, o seno vale 1. Tá? Próximo, 180. Então, vai fechando aqui. 90, o seno vai baixando. A altura dele vai diminuindo. Então, quando chegar aqui no 180, não tem a meia corda, ela fechou, vale 0. Seno do 180 vale 0, pessoal. Tá? 3π sobre 2. 3π sobre 2, π 180, meio π 90. 3 vezes 90, pessoal, 90, 90, 90, terceiro quadrante, 270 graus. O que acontece, pessoal? A meia corda vai esticando, ó, vai esticando. Quando chega aqui, ela vale o máximo para baixo, que na verdade é o mínimo, né, porque está lá embaixo, o menor valor possível. Então é menos 1. Então eu tenho a maior medida, porém o menor valor, já que está para baixo, é negativo, tá bom? Aí 2π, aqui nós temos as extremidades dos quadrantes, ó, tá? 2π é o fim da rosca, né? É o fim da volta. Então, 2π nós vamos ter aqui, pessoal, 270 menos 1, aí vem subindo, menos 0,9, 0,8, 0,5, quando chegar aqui, 0. Fecha o cateto, fecha a meia corda, 0. Eu falei, fecha o cateto, pessoal, se eu pensar no triângulo aqui, eu tenho o cateto. Ele vai fechando, fecha, mas pensa na meia corda aqui, no ciclo trigonométrico. Pessoal, aqui importantíssimo, ó, não são arcos notáveis, são os arcos de extremidade dos quadrantes, tem essas medidas, ou 0, ou 1, ou menos 1. Se está fechado é 0, se está aberto para cima é 1, se está aberto todo para baixo é menos 1. Beleza, pessoal? Agora os notáveis ali. Ó.
Não todos, né, mas alguns notáveis. Então, 3π sobre 4. 3π sobre 4. Faz a conversão, se você bate o olho e não sabe de cor, pessoal. Π 180, divide por 4, dá 45, multiplica por 3, 135. Então, como que eu vou saber, pessoal? Primeiro, π sobre 4 já me diz tudo. Ó. 45. Seno de 45, ó. Raiz de 2 sobre 2. Aí eu tenho que verificar se é positivo ou negativo, pessoal. 135 está no segundo quadrante. Seno é em cima ou embaixo. Segundo quadrante, em cima. Em cima é positivo. Beleza, pessoal? Na sequência, ó, 7π sobre 6. Então, pega aqui, π sobre 6. π sobre 6, 180 por 6. 30. 30 graus. Já vou colocar aqui, seno do 30 é 1/2, pessoal. Ó, seno do 30 é 1/2. 7π sobre 6 é 7 vezes 30. 7 vezes 30 é 210. Onde está o 210? Está aqui, ó. 7π sobre 6, 210. É meio, só que é meio para baixo. Então, eu vou colocar aqui, menos meio. Simples. Tranquilo, pessoal? Ó, vamos lá, encerrando o seno. Ó. 25π sobre 4. Opa, aí deu problema. Ó. 25π sobre 4. Como que a gente faz? 25π sobre 4 deu várias voltas, pessoal. Então, nós vamos eliminar a volta. Uma volta tem quantas fatias de π sobre 4? Ó? Π sobre 4, para dar 2π, né, nós vamos fazer aqui o mínimo. 4 por 1 dá 4 vezes 2, 8 fatias. 8 fatias de π, é como uma pizza, né, pessoal? 8 fatias. 8π sobre 4 dá uma volta completa. 25π sobre 4 tem várias voltas completas. Então, o que a gente faz? Uma maneira é tirar 8π sobre 4 até ficar com algo menor que 8π sobre 4. Ó, tá? A outra maneira é dividir. Né? Então, eu vou dividir assim, ó, 25π, vou dividir por 4. Não dá, né? Deixa eu fazer diferente, fica mais legal. Qual é o primeiro número divisível por 4 antes do 25? Tá? Antes do 25. Então, 25π sobre 4 é igual 25, vou colocar 24. Ó. Por quê, pessoal? Porque 24 é múltiplo de 4. 24 por 4 dá quanto? 6. 6π. 24π por 4 dá 6π. 6π corresponde a 3 voltas. Cada volta mede 2π. Mas, quanto que eu preciso para completar o que eu tinha antes? π sobre 4. Então, pessoal, 25π sobre 4 são 3 voltas mais π sobre 4. 3 voltas não me interessa, me interessa o π sobre 4. π sobre 4 é 45. Então, isso aqui corresponde a 45 na quarta volta. 3 voltas completas, 45 na quarta volta. A quarta volta não me interessa que é 45. Quanto vale seno do 45, pessoal? Raiz de 2 sobre 2. Positivo, está em cima. Tá bom? Tudo bem? Mais um? Menos 7π sobre 6. Opa! Pessoal, quanto que é 7π sobre 6? Está aqui, 7π sobre 6, 210. Menos 210. Menos 210 está aqui, ó. Menos gira ao contrário, ó. Menos 90, menos 180, menos 210 está aqui. Ó. Menos 210 é a mesma coisa que 5π sobre 6, ou melhor, 30 no segundo quadrante. Então, faz o giro ao contrário, vê onde parou, vê que arco corresponde, pessoal. Então, menos 210 corresponde a um arco de 30 no segundo quadrante. Então, arco de 30, seno 1/2. Tá? Tudo bem? Então, vou colocar aqui, pessoal, que isso aqui é menos 210. Você pode subtrair de 360, vai corresponder a um arco de 210 para 360, a posição do 150, que é 30 graus no segundo quadrante. Tá? Isso não precisa nem aparecer, basta lembrar que está no segundo quadrante e que é uma abertura de 30 graus. Vale meio positivo. Beleza? Então, para encerrar aqui, pessoal, cosseno. Tá? Cosseno. Cosseno do zero. Cosseno a gente vai olhar a meia corda horizontal. Tá? Então, fechada, aberta. O zero, se eu pegar o zero aqui, a meia corda está bem aberta, até a ponta. Tá? Então, se está aberta, vale 1. Né? Tudo bem? 90 graus, pessoal. Veja aqui essa meia corda. Ó. Então, à medida que eu vou subindo, ela vai diminuindo. Ó. Vou subir, ela vai ficando pequenininha. Quanto mais perto do 90, menorzinha ela vale. Quando chega no 90, fecha. Fechou. Está no meio. Então, vale 0. Lembra disso, pessoal. Cosseno é para a direita ou para a esquerda. Bem na direita. Na direita é positivo, bem na direita vale 1. Vem para o meio, vale 0. Na esquerda é negativo, bem na esquerda é menos 1, que é o caso do 180. Ó. 180, a meia corda horizontal vai estar lá na esquerda, bem na esquerda. Portanto, vale 1 para a esquerda, menos 1. Aí vem girando,
ela vem diminuindo, diminuindo, fechou. Fechou, vale 0. Aí reaparece do lado direito, positivo. Então, saiu do 270, aparece a meia corda pequenininha aqui, ó, positiva. Daí ela vai esticando, vale 1 para a direita, 1. Beleza. Os outros são notáveis, pessoal. Vamos ver os valores. Algo entre 0 e 1, positivo ou negativo, dos nossos conhecidos. Raiz de 3 sobre 2, meio e raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, pessoal, 135 graus é 45, então cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Positivo ou negativo? Cosseno deitado, eixo horizontal, direita ou esquerda. 135 está do lado esquerdo. Se está do lado esquerdo, este cosseno é negativo. Só isso, pessoal. Vê o valor, o correspondente para tirar o valor da tabela. Né? Ah, seno do 10, eu tenho que ver na tabela, eu não sei de cor, mas o 30, 45, 60, vocês precisam saber de cor. Seno do 200, cosseno 210. 210, pessoal, π sobre 6 é 30, 210 vale 30, então o cosseno do 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno, horizontal, deitado, direita ou esquerda. 210 está aqui, do lado esquerdo, então o cosseno é negativo. Tá bom? Pessoal, 25 π sobre 4, 45 graus, raiz de 2 sobre 2, 45 graus está do lado direito, o cosseno é positivo. Tá? 150, que é o menos 210, 7 π sobre 6, 30 graus, raiz de 3 sobre 2, do lado esquerdo, portanto, é negativo. Está aí, pessoal, a tabela completinha. Para encerrar a nossa aula de hoje, vamos falar da relação fundamental da trigonometria. Né? Então, vamos ao próximo, relação fundamental da trigonometria. Vamos lembrar, são várias as relações trigonométricas, mas quando vocês estudam as relações lá no ensino médio, vocês estudam umas 8 para começar, depois mais algumas lá das transformações, mas as primeiras 8 são bastante usadas, né, pessoal? Tá? Então, para nós lembrarmos da relação fundamental da trigonometria, vou voltar lá para os triângulos. Ó. Se eu tenho aqui um ângulo, um arco X, eu tenho na frente dele o cateto oposto, junto a ele o cateto adjunto adjacente. O lado maior, oposto ao ângulo reto, sempre é a hipotenusa. Razões trigonométricas são comparações entre os lados do triângulo, pessoal. Comparações entre os lados. Eu posso fazer essa comparação de quantas maneiras? 3, seno, cosseno e tangente. Bobagem, pessoal. São quantas maneiras? Vou fazer aqui para vocês verem. Ó. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Eu posso comparar as 3 medidas com a medida da hipotenusa. Ó. Comparar por razão, por divisão. Cateto oposto para a hipotenusa, adjacente para a hipotenusa e hipotenusa para a hipotenusa. A hipotenusa para a hipotenusa tem a mesma medida, então toda fração, toda razão, numerador, denominador são iguais, vale 1, né, pessoal? 100%. A hipotenusa vale 100% dela mesma, né? Cateto oposto por hipotenusa sempre é menor que 1 e a gente chama de seno. Cateto adjacente por hipotenusa, cosseno. Então, aqui nós temos 3 razões. Essa a gente não usa, porque vale 1, não tem interesse nenhum em usar. Porém, pessoal, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, nós podemos comparar cada um deles com o cateto adjacente. Ó. Cateto oposto comparado com o cateto adjacente. Tá? Cateto oposto pelo cateto adjacente, essa comparação nós chamamos de tangente. Adjacente por ele mesmo vale 1. Tá? Hipotenusa por adjacente é o inverso do cosseno, que nós chamamos de secante. Tá? Então, ó, já são 6 razões trigonométricas, pessoal. Tá? E tem mais 3 possibilidades. Né? Comparar o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa de um triângulo, cateto oposto adjacente em relação ao ângulo X, com o próprio cateto oposto. Ó. Cateto oposto com cateto oposto vale 1. Adjacente por oposto é o inverso da tangente. O inverso da tangente nós chamamos de cotangente. Hipotenusa pelo oposto é o inverso do seno. O inverso do seno é cossecante. Tá bom, pessoal? Então, quantas são as razões trigonométricas? São 9. Tá? 3 delas valem 1, as outras 6 valem seno, cosseno e tangente, que a gente usa para os cálculos. Bem antigamente a gente usava cotangente também, para transformar contas difíceis de dividir com tangente em contas de multiplicar. E a secante e cotangente.
secante, cossecante, cotangente. Então, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Não vamos falar delas agora, me interessa só obter a relação fundamental. Tem várias maneiras de obter a relação fundamental, pessoal. Eu vou usar aqui o teorema de Pitágoras. Então, vou fazer carinhosamente um pit nele. Né? Como que a gente faz um pit nele, pessoal? Cateto, cateto e hipotenusa. Pitágoras descobriu que os quadrados dos catetos juntos sempre são iguais ao quadrado da hipotenusa. Esse é o teorema do Pitágoras, pessoal. Eu vou misturar as duas coisas. Teorema do Pitágoras, que relaciona os quadrados dos lados, com razões trigonométricas que relacionam, em função do ângulo, a razão sempre entre dois lados. Né? Então, eu vou fazer isso aqui, pessoal, e mais tarde vocês podem treinar a fazer isso com as outras seis razões. Eu vou fazer com as 3 de cima. Né? Vou fazer a comparação com a hipotenusa. Tá? Só que para eu poder dividir, como catetos e hipotenusa estão elevados ao quadrado, vou fazer tudo ao quadrado. Essa é uma maneira de obter, de brincar aqui com a relação fundamental, pessoal. Cateto oposto por hipotenusa ao quadrado, posso colocar o quadrado em evidência? Cateto oposto por hipotenusa é o seno. Seno ao quadrado. Ó. Então, para quem não lembra, tem dificuldade de lembrar, pessoal, um recurso é esse. Ó. Misturar Pitágoras com razão trigonométrica. Pega o Pitágoras, divide por um dos lados do triângulo, estou dividindo pela hipotenusa. Treinem depois, façam lá pelo cateto adjacente pelo oposto, vocês vão ter novas relações. Tá? Adjacente por hipotenusa é cosseno, está elevado ao quadrado. Hipotenusa por hipotenusa é 1. 1 ao quadrado é o mesmo. Ó. Pessoal, essa é a relação fundamental da trigonometria. Nós vamos usá-la aqui para o último exercício. Ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer arco sempre vale 1. Sempre. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. Dá para fazer isso lá no ciclo. Cateto vertical, se desenhar o triângulo, é o seno, horizontal é o cosseno, a hipotenusa é o raio, vale 1. Vai dar a mesma coisa, mas aqui fica bem legal também. Ó. Tá? Tudo bem? Então, vamos ver um exercício que a gente vai usar isso aqui. Sendo x um arco do segundo quadrante, tal que seno x é igual a 3 sobre 5, calcule o valor do cosseno x. Beleza? Pessoal, eu vou fazer isso aqui usando a relação fundamental e depois vou dar uma dica preciosa para vocês aqui, quando acontecer esse tipo de cálculo lá no vestibular. Tá? Mas o primeiro passo seria saber que o seno vale 3/5. Queremos o cosseno. E sabemos também que x pertence, eu vou colocar aqui na forma de inequação, x é do segundo quadrante, ou seja, x é maior que 90, π sobre 2, e menor que 180, π. Né? Eu falei em graus, escrevi em radianos, para vocês sempre se acostumarem com as duas coisas. Né? Pessoal, como que a gente faz? Sabendo que o seno é 3/5, para descobrir o cosseno. Relaciona os dois. Os dois se relacionam através da relação fundamental. É um sistema de equações, pessoal. Eu sei o seno, uma equação, e sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1, 2 equações, vou misturar as duas. Né? Então, vamos substituir. Ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale sempre 1, para qualquer arco x. Beleza, pessoal? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. Onde eu falei seno, eu deixei em branco, porque nós vamos substituir. O seno vale 3/5. Pronto, pessoal. Agora a única coisa desconhecida aqui é o cosseno, é só fazer. Uma equação de segundo grau, precisa chamar o Bhaskara? Não, dá para isolar porque ela é incompleta. Então, 3/5 ao quadrado, 9 sobre 25, mais cosseno ao quadrado, igual a 1. Cosseno ao quadrado é igual, tira o mínimo já, pessoal, 25. 25 por 1 vezes 1 dá 25. O 9 está somando, passa subtraindo aqui, ó, diminuímos. Tira 9 do primeiro, tira 9 do segundo, 9 sobre 25. Cosseno é igual, raiz quadrada de 25 menos 9, 16. Opa, pessoal, tirei raiz, é mais ou menos? Mais ou menos? Não, porque nós sabemos, ó, essa informação só serve para isso neste caso, ó, que x é um arco do segundo quadrante. Cosseno, em pé ou deitado? Cosseno é seno em pé, cosseno é deitado. Seno é vertical, cosseno é horizontal. Né? Uma linguagem mais técnica aqui. Né? Cosseno é o eixo horizontal. Sinal. Para a direita é mais, para a esquerda é menos. Segundo quadrante, pessoal. Segundo quadrante está do lado esquerdo, onde o cosseno é negativo. Então, vamos tirar esse sinal de mais aqui, fica só o sinal de menos. Cosseno x é igual, menos, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é
5. Beleza, pessoal? Então, encerramos a aula de hoje, mas antes vou dar aquela dica, né? Como que vocês podem resolver isso? Não é para esquecer a relação fundamental. Tem momentos que ela é extremamente necessária. Mas, neste caso, pessoal, simplesinho, ó. Eu tenho o seno e quero o cosseno. Seno é 3/5. Não precisa nem fazer muita conta, porque esse aqui é muito usado, é muito conhecido, pessoal. Em vez de pensar no ciclo, nas meias cordas, pensa só no triângulo. Tá? Então, se eu colocar o ângulo x, professor, mas o x não está aqui, ele está lá do outro lado, o x é um arco maior, é do segundo quadrante. Verdade, mas a gente sabe que tem os mesmos valores, né, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, ó, seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. No meu desenho, eu vou colocar o x está aqui, na frente o cateto oposto, vou colocar um O, junto ao adjacente, vou colocar um A, e o lado maior aqui, a hipotenusa, o hip, na frente do ângulo reto. Aí vem no desenho, pessoal, e coloca os valores. Ó. Cateto oposto 3, hipotenusa 5, cateto adjacente nós não sabemos. Aí, pessoal, é só chamar o pitch. Isso aqui é uma aplicação do teorema do Pitágoras, ó, tá? Misturada com razão trigonométrica. A razão trigonométrica está aqui. Então, só falta fazer o Pitágoras. Pitch nele. O lado maior é a hipotenusa, um cateto é o A, outro cateto é o 3. Pessoal, nenhum bom estudante de vestibular faz essa conta, né? Todos sabem, até as moscas aqui nesta sala sabem disso. Cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Né? Então, um bom estudante sabe, professor, mas eu não sei, então faz a continha, não tem problema, não fica nervoso não estresse, não deprime, vai dar certo igual. A continha tem que saber. Tá? Mas, pessoal, lembra, 3, 4 e 5, 6, 8 e 10, né? São triângulos relacionados ao que a gente chama de triângulo pitagórico fundamental. 3, 4 e 5. Tá? Usa bastante lá em PA também, né? 3, 4, 5, 6, 8, 10. Então, aqui vai dar 25 menos 9, A ao quadrado, tira a raiz do 16, o A vale 4. Beleza, pessoal? Mais ou menos 4. Se eu pensar que esse triângulo deveria estar do outro lado, lá no ciclo trigonométrico, com a meia corda para a esquerda, é menos. Mas basta fazer assim, ó. Para encerrar a aula, a nossa dica de hoje, tá? Faz o triângulo, coloca as duas medidas que a razão fornece, né? Colocando as duas medidas, a terceira chama o pitch, ou alguns triângulos são muito usados, a gente sabe de cor, né, pessoal? 3, 4, 5, 6, 8, 10, tem um muito usado também que é 5, 12, 13, né, pessoal? Coloca aqui o cateto adjacente, né? Dá para colocar no desenho para não se perder, bem discreto, assim, ó, 4, tá? Bem discreto. Cateto adjacente é 4, hipotenusa é 5. Tá certo? Não tá certo, pessoal, porque eu tenho uma informação aqui, ó, como não é no triângulo, eu tenho que verificar para que lado isso está. Né? Então, no segundo quadrante, este cosseno está do lado esquerdo, sinal negativo. Pronto, está aí, pessoal. A dica, quando tiver que trabalhar com relações entre as razões trigonométricas ou funções circulares, dá para usar o triângulo como referência sempre. Tá bom? Fico aí. Bom estudo para vocês. Eu fico por aqui. Um abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus.